Mas Paulo olhou para os colossenses e disse: eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês ouviram, e pasmem, vocês entenderam plenamente, epignosco, vocês entenderam plenamente a graça de Deus na verdade. O que aconteceu com eles? Como isso foi possível? O apóstolo Paulo dá graças a Deus por uma razão muito simples. Eles conseguiram enxergar porque foi Deus quem fez isso. Porque ele dá graças a Deus quando vê que eles entenderam. Porque ele sabia que esse entendimento era o próprio Deus que havia dado. E esse era o grande milagre da conversão. Essa era a grande transformação. Era uma transformação dentro. Era uma transformação na mente. Era uma transformação no entendimento, na compreensão. É algo que seres humanos não podem fazer. É algo que o pregador não pode fazer. O pregador pode fazer como Epáfras fez. Ele fez com que eles ouvissem. Só isso. Mas ele não conseguiu fazer com que eles compreendessem plenamente. Quem faz compreender plenamente é o próprio Deus. Por isso Paulo olha para os colossenses e fala: eu dou graças a Deus, porque vocês ouviram e entenderam plenamente. Como entenderam? Deus agiu em vocês. Nós vemos em Lucas 24, é um texto muito rico, muito interessante. Lucas 24, veja o que diz o texto em Lucas 24, é o último capítulo de Lucas. Veja o que diz o versículo 45, algo maravilhoso nós vemos aqui. Jesus ressurreto aparece aos discípulos, e ele conversa com os discípulos. E ele diz no versículo 44 o seguinte, Lucas 24, 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, vejam que maravilhoso agora. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Só assim. Quem abriu o entendimento? Quem abre o entendimento cego? Quem faz isso? Jesus. Por isso Paulo diz: eu dou graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque vocês ouviram e entenderam plenamente. Ele abriu o entendimento de vocês. Vejam Atos 16, 14. Quando o Evangelho chegou na Europa, na cidade de Filipos, nós encontramos a primeira convertida da Europa, em Atos 16, 14. Veja o que acontece nesse versículo. Cidade de Filipos, Macedônia, norte da Grécia. O Evangelho chega lá. E Paulo prega então a um grupo ali de mulheres. E veja o que acontece em Atos 16, 14. Diz assim: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Tiatira ficava na Turquia, mas ela morava em Filipos, na Grécia. Vendedora de púrpura, temente a Deus, era uma mulher que ia na sinagoga, ou que pelo menos conhecia as verdades acerca do Deus judaico, do Deus do judaísmo. Essa mulher nos escutava. Enquanto Paulo pregava, essa mulher escutava. E o texto diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ele abriu o coração. Ela escutava, estava ouvindo, mas seu coração estava fechado. Então o Senhor atuou. O Senhor abriu o coração dela. Ela passou a entender a graça de Deus em Cristo. Ela passou a ter a epignosis, o pleno conhecimento. Passou a entender a graça de Deus na verdade e recebeu o Evangelho.